Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Livro de Êxodo, para jovens, lição número 13, a glória do Senhor. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto, que o Senhor estará junto comigo para pregar esta lição maravilhosa na Escola Sabatina. A verdade do Senhor, meu Pai. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A glória do Senhor. Lição de domingo. Quero ver Deus. O desejo de contemplar o divino é quase universal. Embora o sobrenatural esteja além do alcance de nossa visão finita e imortal, a humanidade carrega com um profundo anseio por enxergar o que está além. Até mesmo o mundo secular moderno demonstra este anseio por algo maior. Astrônomos exploram o espaço à procura de planetas que possam sustentar vida semelhante à da Terra e tentam captar sons das profundezas do universo, na esperança de ouvir algo inteligível. Para os cristãos, no entanto, a maior esperança é um dia ver Deus face a face, de todos nós, né? Nesse estudo final do livro de Êxodo, vamos refletir sobre o que significa ansiar por um vislumbre de Deus e como ele deve ser. Será que é possível vê-lo? Nesta lição encontramos Moisés apegando-se firmemente a Deus. O Senhor havia ordenado que o líder de Israel conduzisse o povo além do Sinai, mas ele relutava em seguir adiante, sem a garantia da presença divina. Por fim, Deus prometeu que sua presença o acompanharia. Êxodo capítulo 33, verso 17. Moisés, tomado pela profunda consciência do privilégio de seu relacionamento especial com Deus, expressou um desejo singular do coração humano. Peço que me mostres a tua glória. Moisés já havia dialogado com Deus por meses, talvez mais de um ano até então, começando com a primeira conversa no mesmo monte, quando ainda pastoreava as ovelhas de seu sogro. Êxodo capítulo 3, versos 1 a 4. Ele realizou milagres em nome de Deus no Egito, atuou como porta-voz diante do faraó e conduziu os israelitas pelo deserto até aquele monte sagrado, para que também pudesse se encontrar com Deus. Passou os últimos 40 dias recebendo a lei de Deus gravada em tábuas de pedra e recentemente havia intercedido pelo povo após sua queda na idolatria. Depois de tudo isso, fez um pedido final. Peço que me mostres a tua glória. Lição de segunda-feira, rosto em chamas. Deus compreendeu o desejo de Moisés de experimentar sua presença, mas advertiu que nenhum ser humano pecador pode ver o rosto e continuar vivo. Contudo, ele fez uma concessão. Confira em Êxodo capítulo 33, versos 21 a 23. Porque Deus diria que Moisés poderia ver suas costas, mas não o seu rosto. O livro de Gênesis ajuda a encontrar uma possível explicação ao narrar a história de Deus criando os seres humanos à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Esse texto é um pouco enigmático. Os seres humanos são semelhantes a Deus em vários aspectos incríveis, um dos quais parece estar relacionado à aparência. Na Bíblia, sempre que as pessoas veem Deus de alguma forma, ele é descrito conscientemente com características humanas. Perceber Deus com traços humanos é tão extraordinário que estudiosos bíblicos ao longo dos tempos geralmente se referem a essas representações de Deus como descrições antropomórficas, ou seja, atribuições de características humanas a Deus para facilitar a compreensão pelos seres humanos. Em 2009, um cientista japonês conduziu um experimento fascinante, demonstrando que os seres humanos emitem pequenas quantidades de luz visível, não ondas de luz do espectro térmico, mas luz que nossos olhos poderiam enxergar. Se fossem sensíveis o suficiente, infelizmente nosso corpo não emite fótons suficientes para que os olhos percebam sua luz.
Não podemos ter certeza, mas talvez essa bioluminescência seja o resquício que Ellen G. White descreveu como as vestes originais de luz de Adão e Eva antes de pecarem. Imagens relacionadas a esse experimento revelavam que irradiamos significativamente mais luz a partir do rosto do que de qualquer outra parte do corpo. Lembra-se de que o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu na montanha após passar 40 dias com Deus. Êxodo capítulo 34, versos 29 a 35. E se Moisés estava refletindo mais precisamente a imagem de Deus, após estar em sua presença física, podemos imaginar Deus com um rosto brilhante. Isso explicaria por que o Senhor disse a Moisés que ele poderia ver suas costas, mas não o seu rosto. Tudo isso sugere que Deus deu aos seres humanos o presente de serem semelhantes a eles de formas surpreendentes, embora hoje reste apenas um reflexo muito tênue daquela glória original. Pergunta no rodapé. O que você acha que levou Moisés a ter coragem de fazer um pedido que talvez nenhum outro pecador tenha ousado antes? Porque ele estava lá junto com o Senhor no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. Ele, de tanta fé que tinha, de tanta esperança que de Deus conversar com ele, que todos nós sentimos, né? Quando ouve a voz de Deus, né? Se a gente ouvisse a voz de Deus, a gente se alegraria. E ele se alegrou e pediu, e fez um chamado, e fez um pedido para Deus, para ver a glória dele. Lição de terça-feira, a imagem de Deus. Moisés queria ver a glória de Deus e experimentar um encontro direto com o Criador. No entanto, em vez de permitir isso, Deus desejava que ele visse algo ainda mais significativo. Êxodo capítulo 33, verso 19. O que Moisés e os hebreus mais precisavam era entender o caráter de Deus. Ele compreende nossa fraqueza e tendência ao pecado. Mas seu amor é eterno. Ele queria que soubéssemos que ele é um Deus de graça e compaixão. Considerando o pecado de Israel com o bezerro de ouro, a misericórdia divina se tornava ainda mais crucial. O desejo de Deus sempre foi restaurar sua imagem em seu povo, o que em última análise se refere ao caráter. Quando Moisés subiu novamente ao monte para se encontrar com o Senhor, ele escondeu em uma fenda da rocha e passou diante dele, proclamando o que está em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Diante da grandeza de Deus, imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. Em resposta às súplicas de Moisés por perdão e pela continuidade de sua presença, Deus fez uma aliança prometendo mostrar ainda mais seu poder por meio de maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, para que todos os povos soubessem que Ele é Deus. Ao refletirmos sobre o livro de Êxodo, lembramos de muitas histórias que nos desafiam. Deus proclamou e demonstrou milagrosamente seu poder contra os deuses egípcios. O mar vermelho que se abriu para permitir a fuga de uma nação inteira. Alimento e água apareciam milagrosamente no deserto, dia após dia. Tais eventos são tão impressionantes que até hoje alguns judeus e cristãos questionam sua veracidade histórica. No entanto, se destacarmos essas histórias como irreais ou fictícias, perderemos algumas das verdades mais profundas e essenciais que precisamos compreender. Deixaríamos de enxergar o que há um Deus que nos ama, mesmo diante de nossa pecaminosidade. Não perceberíamos que o perdão é oferecido por meio do santuário de Deus. Ignoraríamos que Ele deseja viver entre nós e ser nosso vizinho. E por fim, deixaríamos de acolher a extraordinária verdade de que carregamos a própria imagem de Deus. Pergunta no rodapé. Como entender que Deus nos fez a sua semelhança pode nos ajudar a perceber nosso verdadeiro valor como indivíduos? Sim. É de nós pararmos de pecar por coisas vãs, pecar fazendo coisas erradas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e somos semelhança. Temos que ser a semelhança a Deus. É como se diz, só semelhança, não ser. Tem muitas pessoas que contradizem isso, né? Que misturam, né? Parecendo ser o próprio Criador. Não, é ser semelhante só. Lição de quarta-feira, momento hipertexto.
De acordo com Êxodo 33 e 34, como você descreveria a glória do Senhor? Como se a glória do Senhor é tremenda, né? Que era o Deus nosso, é o Deus nosso, né? É Deus nosso, nosso Salvador, nosso Pai. De que forma os seres humanos podem refletir a glória de Deus para o mundo? Guardar os seus mandamentos, respeitar as suas leis e respeitar a tua palavra. Qual é a diferença entre vemos Deus por intermédio de Jesus e como veremos conforme descrito em Apocalipse 22, 4? Jesus não falou, quem vê a mim vê o Pai? Então, seguir as suas palavras, seguir os seus ensinos, suas leis. E imagine nós lá no céu, morando com Jesus 1000 anos, primeiro lá, depois padecer aqui na terra. Como será maravilhoso. Quando você imagina o momento em que verá Deus face a face, você sente medo, reverência ou se imagina correndo para abraçá-lo? Vamos ter reverência e correr para abraçar, né, a Jesus, porque maravilhoso demais. Leia 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 a 12. Como o nosso relacionamento com Deus será transformado no céu. Você vai estar transformado. Você vai estar com um corpo imortal. Se Deus transformou você, o relacionamento vai ser bom, vai ser maravilhoso. De que forma a sua visão de Deus mudou ao longo deste estudo de Êxodo? Muito, né? Já tinha mudado muito, porque eu sabia, né? Dos livros de Êxodo, há muito tempo atrás. Então eu já venho estudando, e quando chegou essa lição, mudou bastante. Maravilhosa lição. Vocês respondem aí no comentário o que vocês acharam do livro de Êxodo, da lição do livro de Êxodo. Compare suas respostas com os textos bíblicos a seguir. Como esses versículos nos ajudam a compreender melhor a glória de Deus, como foi vista e refletida por Moisés no monte. O brilho e a glória de Deus. Êxodo capítulo 40, versos 34 a 38. Escrevem aí, povo de Deus. Isaías capítulo 6, versos 1 a 8. Ezequiel capítulo 1. Mateus capítulo 17, versos 1 a 8. João capítulo 1, versos 1 a 14. A imagem de Deus distorcida. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. E Gênesis capítulo 3, versos 7 a 11. Lição de quinta-feira. Vendo a Deus. Ver a Deus pode ser uma das experiências mais desejadas pelos cristãos. Jesus veio à Terra para tornar isso possível, removendo o véu do tabernáculo e abrindo o caminho para que as pessoas vissem o que havia estado oculto por tanto tempo. Em João 14 encontramos Jesus conversando com seus discípulos enquanto se preparava para ir à cruz. Quando o fim de seu ministério terrestre se aproximava, ele estava muito preocupado com os discípulos. Queria prepará-los para as horas e dias difíceis que estavam por vir, mas sabia que estava limitado no que podia dizer. A realidade dos discípulos não era a realidade de Jesus. O conhecimento limitado e as experiências deles moldavam a maneira como viam o mundo. Por isso, ele iniciou com palavras de encorajamento. João capítulo 14, versos 1 a 3. Apesar de sua partida iminente, Jesus disse-lhes que poderiam continuar a segui-lo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus queria dar-lhes uma oportunidade de se envolverem. E Tomé aproveitou para fazer a pergunta previsível. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Com os discípulos curiosos, Jesus explicou mais, como na conversa com Nicodemos. Ele alternava entre metáforas e explicações mais claras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus estava falando sobre o mesmo desejo de Moisés, ver a Deus. Filipe pediu mais. Senhor, mostremos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos tinham vivido e caminhando com o próprio Deus por 3 anos e meio, mas ainda o viam como apenas um homem. Tudo o que foi esperado em Êxodo se concretizou em Jesus, e em Jesus nós também podemos ver a Deus.
Pergunta no rodapé: o que nos impede de ver a Deus de forma mais completa? O estudo. Podemos sentir, só de ler a Bíblia, ler os evangelhos, de como Jesus era aqui na terra. Ele orava, se batizou, morreu por nós. Quer dizer, é só estudar, é só ver. Lição de sexta-feira. No livro, na lição para jovens, tem 2 sexta-feiras. Uma é da lição e a outra é um testemunho. Lição de sexta-feira, perto de Deus. Depois da transgressão de Israel por fazer o bezerro de ouro, Moisés de novo intercede a Deus em favor de seu povo. Ele tem conhecimento a respeito daqueles que foram colocados sob seu cuidado, conhece a perversidade do coração humano e compreende as dificuldades com as quais deve contender. Mas aprendeu por experiência que é por ter influência sobre o povo precisa antes de ter o poder com Deus. O Senhor lê a sinceridade e o propósito altruísta do coração de seu servo e condescendente em conversar com um frágil mortal, face a face. Com um homem que fala com o seu amigo, Moisés lançou a si mesmo e todo o seu fardo sobre Deus e livremente derramou seu coração perante ele. O Senhor não reprova o seu servo, mas se curva para ouvir suas súplicas. Moisés tem um profundo senso de sua indignidade e sua desqualificação para a grande obra a qual Deus o chamará. Ele clama com intenso fervor para que o Senhor vá com ele. A resposta vem: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo capítulo 33, versos 1 a 4. Moisés, porém, não se sente que deve parar aqui. Ele já receberá muito mais anseia aproximar-se ainda mais de Deus a fim de obter maior segurança de sua permanente presença. Ele conduzirá o fardo de Israel, levará o esmagador peso de responsabilidade. Quando o povo pecou, ele sofreu mortificante pesar como se próprio fosse culpado. E agora pesa sobre sua vida o senso dos terríveis resultados. Se Deus deixar Israel em sua dureza de coração e impenitência, eles não hesitariam em matar Moisés, e pela própria imprudência e perversidade, logo cairiam presas de seus inimigos, desonrando assim o nome de Deus diante dos pagãos. Moisés fez sua petição com tal favor que a resposta vem: farei também isto que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Agora, naturalmente, poderíamos esperar que o profeta cessasse de suplicar, mas não. Animado pelo sucesso que ele se aventura a ir ainda mais perto de Deus, com santa familiaridade que vai além de nossa compreensão, agora ele faz um pedido que nenhum ser humano fizera antes: rogo-te que mostres a tua glória. Que petição de um ser humano finito mortal, mas ele é repelido? Deus o reprova por sua presunção? Não. Ouvimos as graciosas palavras: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Livro Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 461 e 462. Outra lição de sexta-feira: viver para ti. Peço que me deixe ver a sua glória. Êxodo capítulo 33, verso 18. Viver para a glória de Deus deve ser o propósito central de nossa existência. É compreender que em cada aspecto da nossa vida, seja nas pequenas atitudes ou nas grandes decisões, podemos refletir o caráter e o amor dele. Quando vivemos para a glória de Deus, nossas ações, pensamentos e palavras buscam honrar e exaltar seu nome, reconhecendo que ele é o autor da nossa vida. Esse é um chamado a viver uma vida com propósito, entregando cada área da nossa existência a Deus e buscando sempre fazer o nosso melhor. Moisés foi escolhido por Deus para guiar seu povo. Embora carregasse o peso dessa responsabilidade, ele encontrava forças na constante presença do Senhor. Assim como Moisés, somos chamados a viver para mais do que apenas funções ou posições na igreja. Nosso chamado consiste em viver os propósitos divinos, algo que vai além de qualquer título ou cargo. O chamado de Deus é um convite para ser parte ativa de seu plano de salvação e redenção. Você não foi escolhido para ser apenas mais um. Você foi chamado para refletir a glória de Deus e ser um agente de transformação no lugar onde Ele o colocou. O chamado de Deus é pessoal e poderoso, e cada um de nós tem um papel essencial na missão de levar seu amor ao mundo.
E ao vivermos para a sua glória, cumprimos a missão de levar sua luz a todos ao nosso redor até que ele volte. Viva os propósitos de Deus e deixe ser usado para fazer a diferença. Essa foi a lição, povo de Deus, da lição para jovens. Agora vamos orar a última lição do livro de Êxodo, a lição 13. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade da lição da Escola Sabatina no livro de Êxodo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!